Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja convosco. Hoje eu quero falar sobre José do Egito. Mas antes de você assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Nós vamos estar lendo a palavra em Gênesis capítulo 37. Versículos de 1 a 3. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José, mais do que a todos seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. A história de José, o filho mais velho de Raquel, que é a segunda esposa e primeiro amor de Jacó. José, ele tenha crescido numa tensa atmosfera de familiar repleta de ciúmes e ressentimentos. Mesmo diante das muitas adversidades sofridas durante a sua trajetória, ele manteve-se fiel a Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Quando José nasceu, Jacó, seu pai, ainda trabalhava para Labão, seu sogro. Foi o primeiro filho de Raquel, a mulher a quem Jacó amava. Raquel, a mãe de José, teve, depois de anos de esterilidade, conforme Gênesis 30, versículo 22. Nessa época, quando nasceu José, Jacó tinha 91 anos de idade. Yahweh manda Jacó voltar à terra dos seus pais. Então Jacó partiu de Padã Arã com toda a sua família para voltar à terra de Canaã. Gênesis 31. Durante sua viagem de retorno a Canaã, Jacó morou em Sucote e depois em Siquém. Gênesis 33. Mais tarde foi morar em Betel. Gênesis 35. E em Betel, o próprio Yahweh anunciou ao idoso Jacó a mudança de seu nome, que passou a ser chamado de Israel, ou seja, aquele que luta com Yahweh. Gênesis 35. Posteriormente, em caminho de Betel para Efrate, Belém, morreu Raquel, a mãe de José, ao dar à luz a Benjamim, seu irmão. Gênesis 35. José é mencionado pela primeira vez nas Sagradas Escrituras quando tinha 17 anos de idade. Gênesis 37, versículo 2. Ele pastoreava as ovelhas de seu pai em companhia dos seus meios irmãos, Dan, Naphtali, filhos que Jacó teve com Bila, serva de Raquel, e com Gade e Azé, filhos de Jacó, que teve com Zilpa, serva de Leia. José não participava da transgressão dos seus irmãos, mas, infelizmente, levava as más notícias a respeito deles ao seu pai. As Sagradas Escrituras relatam que José recebera carinho especial do seu entristecido pai por ser o filho da sua velhice. Gênesis 37, versículo 3. Demonstrando indisfarçável favoritismo, seu pai Jacó deu-lhe uma comprida túnica listrada que o destacava entre todos. Como resultado, José passou a ser odiado por seus irmãos por causa desse presente do seu papai, como uma prova de amor. Mais tarde, quando José contou um sonho que profetizava que seus irmãos seriam seus súditos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Nesse sonho,
O molho de trigo de José crescia altaneiramente, enquanto os dos irmãos, em submissão, o rodeavam e se curvavam em reverência ao molho dele. Gênesis 37, versículos 5 a 8. Um outro sonho acirrou sobremaneira a rivalidade fraterna. José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele, indicando que não só seus irmãos, mas também seu pai e a mãe dos seus irmãos se curvariam diante dele. Até Jacó se constrangeu com este sonho e repreendeu por causa disto. Diz o relato bíblico que os irmãos de José o invejavam e seu pai guardava o caso no seu coração. Gênesis 37, versículo 11. Em outra oportunidade, estando Jacó em Hebrom, resolveu enviar seu filho José para os campos em Siquém, a fim de verificar o bem-estar dos seus filhos e de seu rebanho. Quando José chegou a Siquém para fazer o que o pai lhe pediu, seus irmãos já haviam partido para Dotã. Quando seus irmãos ouviram aproximar lá em Dotã, começaram a tramar contra José, dizendo: eis que lá vem o nosso irmão, o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas. Veremos então o que será dos seus sonhos. Gênesis 37, versículos 19 e 20. Após Rúben, o mais velho, aquele que pela tradição deveria ser o favorito, foi contra o plano, exigindo que não se derramasse o sangue do seu irmão. Ele propôs que José fosse lançado vivo numa cova vazia e deixado ali perecer, sendo, entretanto, seu intento secreto era voltar mais tarde para livrar seu irmão e devolvê-lo ao pai. Quando José alcançou os irmãos e os rebanhos, eles despiram-no da sua comprida túnica listrada e em seguida lançaram-no numa profunda cova, conforme a recomendação de Rúben. Algum tempo depois, na ausência de Rúben, quando os irmãos sentaram-se para comer, avistaram a caravana de ismaelitas. Judá propôs então vender seu irmão àqueles mercadores, em vez de deixá-lo morrer na cova. Disse Judá: não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, da mesma carne que nós. Gênesis 37, versículo 27. Apesar dos rogos de José pedindo compaixão, eles entregaram-no nas mãos dos mercadores. Quando a caravana que levava José ia longe, rumo ao sul, Rúben voltou e recebeu a chocante notícia. Alarmado e censurando-se a si mesmo, rasgou a sua própria roupa em desespero e procurou seus irmãos. Juntos mergulharam a capa de José no sangue fresco de um cabrito e a levaram para o pai, dizendo-lhe que havia achado no campo, perguntando com inocência, fingindo se eles a reconhecia, se ele a reconhecia, a roupa, né? Se Jacó reconhecia a roupa, Jacó logo chegou à conclusão que, pretendida pelos seus filhos, é a túnica do meu filho. Uma besta fera o devorou. Certamente José foi despedaçado. Pensou assim erradamente seu pai Jacó. Gênesis 37, versículos 33. Jacó ficou tão pesaroso com a perda do seu filho amado que se negou a ser consolado. Gênesis 37, versículos 34 e 35. José chega ao Egito e lá os mercadores ismaelitas o venderam ao Potifar, comandante da guarda real do faraó. Gênesis 37, versículos 28, 36 e capítulo 39, 1.
Apesar de José não compreender o que estava acontecendo, Iarro, contudo, estava utilizando essa situação para conduzir José a um magnífico futuro, que de outra maneira não aconteceria. No Egito, José mostrou-se um diligente e fidedigno, granjeando o respeito e a confiança de seu novo dono. Potifar observou que Iarro estava com José, fazendo prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Gênesis 39, 3. Decidiu Potifar promovê-lo a supervisor com responsabilidade sobre todas as suas questões domésticas. Porém, a mulher de Potifar tentou seduzi-lo jovem José várias vezes a transgredir a lei de Iarro. Porém, José resistia, dizendo: como posso, pois, eu cometer este grande mal e pecar contra Iarro? Gênesis 39, versículo 9. Certo dia, porém, aproveitando a ausência dos demais criados, a mulher de Potifar agarrou a José pela capa, dizendo: deita-te comigo, bonitão. Gênesis 39, 12. Mas José fugiu, deixando sua capa nas mãos da mulher de Potifar, que, mortificada e furiosa, chamou pelos criados, acusando-o falsamente de que ele tivera intenções imorais para com ela. Quando ela contou isso ao seu marido, ele só encarcerou José na prisão real. Tivesse Potifar acreditado na acusação feita pela esposa, a punição seria a morte. Mas Potifar não acreditou na sua esposa. Lá na prisão, José foi tratado com severidade pelos seus carcereiros. A respeito dele, disse o salmista: feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-no a ferros, até o tempo em que sua palavra se cumpriu. A palavra de Iarro o provou. Salmos 105, versículos 18 e 19. Por ter se decidido manter-se fiel, não importando o que lhe viesse a acontecer, Iarro era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe o favor imerecido aos olhos do carcereiro. Gênesis 39, versículo 21. Lá na prisão, José passa a ser o chefe dos presos, ganhou a confiança do capitão da guarda, passa agora a ser o chefe dos presos. Inclusive, dois consideráveis a importância deles que foram lançados na prisão, que foram o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Certo dia, José estava fazendo a ronda costumeira. José percebeu que ambos tinham uma expressão muito preocupada. Eles disseram que haviam tido um sonho estranho e que não podiam compreender o seu significado. Depois de atribuir a interpretação dos sonhos a Iarro, José fez saber a eles a significação. Ou seja, em 3 dias, o chefe dos copeiros seria reintegrado à sua antiga posição e daria o copo nas mãos de Faraó, conforme fazia antes. O diligente José pediu ao chefe dos copeiros que se lembrasse dele quando estivesse de volta à corte, pedindo Faraó a sua libertação. Quanto ao chefe dos padeiros, em 3 dias, estes seriam condenados à morte por ordem do rei. E assim aconteceu. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó,
deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe. Mas o padeiro-chefe enforcou, como José lhes havia interpretado. Gênesis 40, versículos 20 a 22. De volta à sua antiga posição, o chefe dos copeiros somente veio a se lembrar de José 2 anos mais tarde, quando o monarca egípcio se sentiu atormentado por 2 sonhos estranhos. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas magras, que comiam 7 vacas gordas. E no segundo sonho, ele viu 7 espigas de trigos mirradas, que comiam 7 espigas granadas e belas. Nenhum sábio ou mágico do Egito fora capaz de decifrar esses sonhos. Foi quando o chefe dos copeiros, de repente, lembrou-se do jovem que o confortara na prisão. Levado à presença do faraó, José disse: quem sou eu? É Iarro, faraó. É Iarro que dará uma resposta de paz. Gênesis 41, 16. No mesmo instante, José revelou que os sonhos prediziam 7 anos de abundância no Egito, e em seguidos de 7 anos de grande escassez, e que os 2 sonhos tinham o mesmo significado. Disse ele a Faraó que este fato está bem decidido da parte de Iarro e que Iarro tem pressa em realizá-lo. Gênesis 41, 32. Por isso, prosseguiu José, o Faraó deveria escolher. José disse que, para Faraó, que ele deveria escolher um homem ajuizado, sábio, honesto, para criar um programa de estocagem de grãos durante o período fértil. Faraó, que escutara atentamente tudo que José dizia, não apenas ficou impressionado pela clara interpretação dos seus sonhos, como também pelo sábio conselho que lhe dera. No mesmo instante, José foi nomeado governador do Egito. O escravo agora liberto, tendo 30 anos de idade, Gênesis 41, 46, após 13 anos de servidão, foi ritualmente adotado pela corte, recebendo um nome egípcio. José agora lá no Egito passa a ser chamado Zafenate-Paneia. Também como recompensa, Faraó deu-lhe por esposa a Asenate, filha de um sacerdote de On, da cidade chamada posteriormente Heliópolis, o centro do culto ao Deus Sol. No devido tempo, os acontecimentos se passaram precisamente como José prevera. Durante esse período, José já tem agora desfrutado de prestígio, riqueza, bem como de felicidade pessoal. Asenate, sua mulher, deu à luz a 2 filhos que receberam os nomes de Manassés e Efraim. De súbito, contudo, depois dos 7 anos de abundância se acabaram, começaram os 7 anos de escassez. Nesse período, José, na qualidade de governador, pessoalmente supervisou a distribuição dos cereais ao povo faminto. Ele tem sido tão previdente que havia suficiente mantimento para ser vendido aos povos de outras nações, já que a fome se agravou por toda a terra. Gênesis 41, 57. Em Canaã, Jacó também começou a se preocupar por causa da fome. Desesperado para alimentar a família, Jacó envia seus 10 filhos mais velhos ao Egito para comprar cereais. Manteve com ele apenas Benjamim, o caçula, filho de Raquel, temeroso desde que ele sofresse algum mal durante a viagem.
Quando eles apareceram na corte egípcia para comprar grãos, os irmãos de José prostraram-se diante dele. Ao ver seus irmãos curvarem-se com o rosto em terra, vieram-lhe à mente os sonhos que ele tivera, e as cenas do passado surgiram vividamente diante dele. José soube logo quem eles eram, mas eles não o reconheceram. Seu nome hebreu tinha sido mudado por outro, e havia pouca semelhança entre o primeiro-ministro da corte egípcia e o rapaz que havia sendo vendido para os ismaelitas. Fingindo não os conhecer e agindo com severidade, José deu início a uma série de testes e provações que mais pareciam uma tortura psicológica, acusando-os de ser espiões por declararem que eram 10 irmãos e que havia deixado em casa seu pai e seu irmão mais moço e que o outro irmão já não existia. José, então, acusou seus irmãos de espionagem e os meteu na prisão por 3 dias. No terceiro dia, concordou vender-lhes os cereais, porém, para mostrar que havia dito a verdade, impôs uma condição: que um deles ficasse como refém, e prometerem voltar com Benjamim, o irmão mais moço. Diante desse fato, os irmãos chegaram à conclusão de que estavam ocorrendo era castigo pelo tratamento que deram ao jovem José muitos anos atrás. Começaram então a dizer uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante nosso irmão, pois lhe vimos angústia da alma e não lhes acudimos. Por isso nos vem esta angústia. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? Mas não me quiseste ouvir. Gênesis 42, versículos 21 e 22. Ao ouvir as palavras deles, que refletiam arrependimento, José ficou muito emocionado, que teve que se retirar da presença deles e chorar. Ao retornar, ordenou que fosse Simeão amarrado perante eles e retido como refém. Em seguida, José ordenou aos seus irmãos que devolvessem secretamente o dinheiro a seus irmãos, colocando as moedas em seus sacos cheios de grãos. Enquanto os 9 irmãos regressavam a Canaã, um deles abriu o saco de grãos e, surpreendido, encontrou seu saquitel contendo todo o seu dinheiro. Ao dar conhecer o fato aos demais irmãos, todos entraram em pânico e, perplexos, disseram uns aos outros: que é isto que Yahweh nos fez? Gênesis 42, 28. De volta ao lar, o espanto e a apreensão encheram o coração dos 9 irmãos de José, principalmente quando descobriram que o dinheiro de todos eles tinha sido devolvido às suas respectivas sacas de grãos. Jacó, por sua vez, ficou desesperado ao saber que o governador egípcio havia lhes dito que não voltassem a buscar trigo, a menos que trouxesse o irmão mais moço, o Benjamim. Jacó recusou permitir que Benjamim fosse ao Egito, mas quando as provisões se acabaram, teve que ceder. Sabiamente mandou que desta vez levasse o dobro do dinheiro, de modo a quitar a dívida original, e que levasse também em suas bagagens alguns dos mais preciosos produtos da terra como presentes. Quando seus filhos estavam prontos para empreenderem a segunda viagem ao Egito, o idoso Jacó, pai, proferiu as seguintes palavras: que Yahweh, o Todo-Poderoso, vos faça encontrar benevolência junto desse homem, e que ele vos deixe trazer vosso outro irmão e Benjamim. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se os devo perder. Gênesis 43, versículo 14.
No Egito, eles foram bem recebidos e convidados para almoçarem na casa de José. Temerosos do que lhes poderia suceder, consultaram o mordomo de José, relatando-lhe as circunstâncias de sua nova visita ao Egito. Como resposta, o mordomo de José transmitiu-lhe paz e, para alívio deles, trouxe-lhe Simeão, que ficara preso como refém. Ao serem introduzidos perante José, apresentaram seus presentes e humildemente prostaram-se diante dele. E depois de responder às indagações dele a respeito do seu pai, curvaram-se novamente diante dele. José, ao ver seu irmão Benjamim, filho da sua própria mãe, ficou tão emocionado que se retirou da presença deles e chorou. Depois de recuperado o domínio de si, José prosseguiu com a sua intrincada trama, começando com um abundante banquete que lhe surpreendeu os simplórios israelitas, pasmos com o tratamento de honra que lhes foi dispensado. Os 11 irmãos foram assentados na ordem exata, segundo suas idades, e Benjamim recebeu porções 5 vezes maiores do que os outros. Por este sinal de favor para com Benjamim, é provável que José fizesse isso para averiguar se os demais irmãos abrigavam algum ciúme oculto, o mesmo que para com ele fora manifestados no passado, mas eles não o evidenciaram, e isso alegrou José. Prosseguindo assim com a sua intrincada trama, José desejou prová-los mais uma vez e, antes que eles partissem, mandou o dinheiro dos irmãos fosse secretamente devolvido aos sacos de cereais. Desta vez, ele ordenou ao despenseiro de sua casa que escondesse sua taça de prata na bagagem de Benjamim. Gênesis 44, versículos 1 e 2. Quando amanheceu, eles partiram. Porém, já na saída da cidade, os irmãos foram parados pelo mordomo do governador, que os acusou de roubarem a taça de prata, dizendo: por que pagastes o bem com o mal? O que vocês fizeram é mal. Gênesis 44, versículos 4 e 5. Os irmãos de José tinham tamanha convicção de sua inocência que se ofereceram para servir como escravos, caso a taça fosse encontrada com eles. O mordomo, porém, disse-lhes apenas: o ladrão seria escravo. Teve início a busca, e que começou pelo saco de cereais de Rúben, encerrando com o de Benjamim. Houve grande consternação entre os irmãos quando a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Com as vestes rasgadas, retornaram à casa de José e prostraram-se em terra diante dele. José disse-lhe que todos, exceto Benjamim, estavam livres para ir embora. Judá explicou como fora penoso para o pai concordar com a ida de Benjamim e se ofereceu como escravo no lugar do seu irmão caçula. Disse-lhe Judá: como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo o rapaz? Não quero ver o mal que se abaterá sobre o meu pai. Gênesis 44, 34. José não pôde mais conter-se. Depois de dispensar a criadagem egípcia, chorou em voz alta e se identificou aos seus irmãos. E disse-lhes que involuntariamente todos eles vinham cumprindo os desígnios de Iarro. Agora, pois, não vos entristeçais, meus irmãos, nem vos aborreçais, porque me haverdes vendidos para cá. Porque para preservar vossas vidas, que Iarro me enviou adiante de vós, e tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Gênesis 45, versículos 5 a 8. O perdão de José foi tão genuíno, pois ele beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles. A história de José e de seus irmãos
chegar ao fim com uma reconciliação familiar. Agora, porém, para resistir aos 5 anos restantes de fome, por ordem de Faraó, José providenciou carroças para seus irmãos e eles deveriam voltar a Canaã, a fim de buscar Jacó e o restante da família e criados, num total de 70 pessoas, trazendo-os todos para o Egito. Faraó prometeu dar-lhes a melhor terra do Egito. Esta era uma região fértil chamada Gósen, onde o povo hebreu fixou residência ao longo de 430 anos. Os filhos de Jacó voltaram para Canaã e anunciaram ao idoso Jacó as alegres novas. José ainda vive, papai, e é o governador de todo o Egito. Gênesis 45, 26. Inicialmente, Jacó não quis acreditar, mas vendo os carros que José enviara, convenceu-se na plenitude dos seus 130 anos de idade. Exclamou: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Gênesis 45, 28. Na viagem para o Egito, eles pararam em Berseba, onde o patriarca Jacó ofereceu sacrifícios a Iarro. E ali Iarro falou com Jacó e lhe fez uma promessa que se tornaria central na história dos hebreus. Iarro disse assim: eu sou Iarro de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque ali eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito. Eu te farei voltar a subir. E José porá sua mão sobre os teus olhos. Gênesis 46, versículos 3 e 4. Iarro disse para Jacó que José o sepultaria. Tendo recebido essa informação da vinda do seu pai, através de seu irmão Judá, que Judá fora enviado à frente, José mandou preparar a sua carruagem e subiu ao encontro do seu pai em Gósen. O encontro deles foi emocionante. De acordo com o relato bíblico, José saltou do carro e apressou-se a dar boas-vindas ao seu pai. E lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o pescoço do seu pai por longo tempo. Gênesis 46, 29. E Jacó disse a José: morra eu agora, já que tenho visto o teu rosto, pois que ainda vives. Gênesis 46, 30. A partir daquele momento, Jacó e toda a sua família tornaram-se dependentes de José no Egito. Antes de morrer, Jacó adotou os 2 filhos de José, que são Manassés e Efraim. Foi então que Jacó indicou que o direito de primogenitura seria de José, sendo Manassés e Efraim encarados como iguais aos filhos do próprio Jacó, tornando-se participantes da herança dos seus próprios filhos. Essa bênção, que tinha o poder de um testamento profético, transformou-se em patriarcas de 2 tribos, das 12 tribos de Israel. Gênesis 48, 5. Que, por sua vez, conferiu a José a bênção dobrada da primogenitura, um direito natural do seu irmão mais velho, Rúben. A primogenitura era concedida geralmente ao filho mais velho. No entanto, nem sempre esse critério se consolidava. No entanto, Rúben, por ter se deitado com Bila, concubina de seu pai Jacó, Gênesis 35, 22, ele perdeu o direito de primogenitura. Gênesis 49, versículos 3 e 4. José teve a preeminência por tornar-se responsável pelo sustento de toda a família, Gênesis 47, 12, e por ter assumido a obrigação de preparar o funeral do seu papai,
honrando o desejo dele de enterrá-lo fora do Egito, lá no campo de Macpela, na terra de Canaã. Gênesis 47, 29 e 30 e capítulo 50, versículo 13. Alguns fatos que ocorreram na vida de José também ocorreram na vida de Yahushua. José era amado por seu pai. Gênesis 37, versículos 3 e 4. E Yahushua também era amado por seu pai. Lucas 3, 22, Mateus 3, 17. José foi vendido como escravo por 20 moedas de prata. Gênesis 37, 28. E Yahushua também foi traído por 30 moedas de prata. Mateus capítulo 26, versículo 15. José perdoou os irmãos que o haviam vendido como escravo. Gênesis 50, 20 e 21. E Yahushua, por sua vez, também perdoou os seus irmãos que intentaram o mal contra ele. O povo, né? Lucas 23, 34. José tinha uma túnica. Gênesis 37, 3. E Yahushua também tinha uma túnica. Salmos 22, 18. Mateus 27, 35. José foi encarcerado com 2 prisioneiros. Gênesis 40, versículos 2 e 3. E Yahushua foi pendurado no madeiro com 2 malfeitores. Lucas 23, 32. José morreu com 110 anos de idade. E o nome dele consta na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, 22. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: eu morro, mas Yahu certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Gênesis 50, versículo 24. Em seguida, pediu que os irmãos dele fizessem uma promessa. Disse José: quando Yahu vos visitar, levareis os meus ossos daqui. Gênesis 50, 25. Esta promessa se cumpriu com Moisés, quando da saída dos israelitas do Egito. Êxodo 13, versículo 19. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe com seus amigos. E muito obrigado e até o próximo vídeo.